Amados de Deus, bom dia. Que a paz do Senhor Jesus esteja com a tua vida, com a tua casa e que cada dia mais Ele te prospere. Queridos, deixa eu ganhar tempo, já aproveitando que vocês estão de pé. O tema de vocês é: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então vou pedir para que vocês abram a Bíblia de vocês em João, capítulo 20, versículo 21. João 20, 21. Enquanto vocês estão abrindo suas Bíblias, eu quero aqui externar minha alegria, dar os parabéns a todos vocês por mais um ano, 6 anos. E eu tenho o privilégio de estar acompanhando vocês durante esse tempo, agora bem mais de perto, com vocês aqui nesse novo espaço. 21 anos que Deus tem derramado do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia e confirmado a sua fidelidade sobre a vida de cada um de vocês. Pastor Alberto, Andréia, que são um casal querido demais, Pastor Robson, Eunice, são pessoas queridas. Rapaz, eu sempre te chamo de Robson, meu Deus do céu. E foi meu aluno, hein? Marcelo. Quando eu chamo Robson, você até já sabe, né? E é um prazer estar com vocês. Vamos ler o texto para vocês poderem sentar? Disse-lhe, pois, Jesus outra vez. Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Romanos 15, 3 e 4. Romanos 15, 3 e 4. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Amém. Podem se sentar, por favor. Meus queridos, eu confesso a vocês que a mensagem chega primeiro em quem prepara a mensagem. E quando eu cheguei aqui, no meio dos louvores, eu já recebi bastante. E dentro da mensagem eu vou pedir sua atenção, porque talvez eu te inquiete em algumas questões. Mas é o tema que vocês escolheram. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós, ou vos envio. Eu escolhi também esse texto de Romanos, porque aqui está escrito: porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Paulo ele faz uma colocação aqui muito importante que vai dar base para nós entendermos aquilo que nós queremos refletir com os irmãos nesta manhã, dentro da temática que vocês escolheram, porque Paulo está falando aqui de exemplo. Só que esse texto ele é tão profundo que não dá para olhar Jesus tão somente como exemplo, porque Jesus não pode ser só exemplo. Jesus ele é mais do que exemplo. Jesus é o motivo da nossa salvação. Ele é o autor da nossa fé. Ele é a razão da nossa existência. Se estamos aqui nesta manhã, não é simplesmente porque ele é um exemplo, mas é porque ele abriu os portais eternos através da cruz do Calvário, através de vencer a morte, através de ressuscitar ao terceiro dia, para que nós hoje tivéssemos a firme esperança de que a trombeta soará e que ele, nesse soar da trombeta, nos resgatará
O que é corruptível se tornará incorruptível. O que é carnal se tornará plenamente espiritual. Aquilo que hoje é tristeza se tornará em gozo e alegria. Não haverá mais noite, não haverá mais dia, não haverá mais sol, não haverá mais lua, porque a palavra diz que Ele mesmo iluminará a cidade santa. Então é uma realidade totalmente nova, diferente, mas que para nós é real. Já existe, só será consumada. Tudo que antes foi escrito, para o nosso ensinamento foi escrito. Isso me chama a atenção para uma questão muito importante, porque o texto que os irmãos escolheram, quando diz lá, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. As orientações de Jesus para cada um de nós seguem um padrão. Nós precisamos entender o padrão. E esse padrão é padrão céu. Nós vivemos em terra, mas é no padrão céu. Olha a oração modelo. Pai nosso, estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu, seja feita assim aonde? Se é assim na terra como no céu, tem um padrão. Para na terra ser feita a vontade de Deus, tem que ser padrão céu. Então é da maneira que ele apresenta. Aí em João 4, Jesus vai dizer, a minha comida, a minha bebida, é fazer a vontade daquele que me envia. Se a comida e bebida é fazer a vontade daquele que me enviou, então Jesus andava em terra, mas no padrão céu. E ele vai nos mostrando, ele vai falando, ele vai nos ensinando, ele vai dizendo que a sua vontade é a vontade que tem que prevalecer em cada um de nós. E isso tudo é importantíssimo. A vontade de Deus no céu e na terra, muitas vezes nós vamos olhar e vamos dizer assim, é dificílimo disso acontecer. Isso não tem como acontecer. Só que muitas vezes nós não paramos para analisar algumas coisas. Olha o que nós cantamos nessa manhã. Não apenas no átrio, nem no santo lugar. Quero te entronizar onde? Entre os querubins. Entronizar entre os querubins era entrar no Santo dos Santos. Era estar no lugar da Arca da Aliança. Era no lugar do derramamento do sangue, colocado sobre a tampa do propiciatório. E só quem fazia isso era o sumo sacerdote. Mas ninguém fazia. Os irmãos aí da mídia, vocês podem me dar uma ajuda? Apocalipse 5, 9 e 10. Eu quero que você entenda. E cantavam um novo cântico dizendo, digno é de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes, e eles reinarão sobre a terra. E para o nosso Deus os fizestes. Então o que você é, meu irmão? Rei e sacerdote. Então você não está num processo de entrar na sala onde a Arca da Aliança está. O acesso já foi comprado. O acesso já foi aberto. Você não tem que entronizar, presta atenção no que eu vou dizer. Você não tem que entronizar Deus entre os querubins. Deus entronizou Ele dentro de mim e você.
Porque o que era a representatividade da Arca da Aliança? Era a presença maior de Deus. Só que a presença maior de Deus, quando a nuvem saía e dizia que era hora de se deslocar, de sair daquele ponto para um outro ponto, os homens tinham que colocar ela numa argola, em hastes, e carregar até o outro lugar. Só que a coisa mudou, Jesus mudou a dinâmica. Agora a Arca da Aliança, que era a representatividade de Deus, que andava com os homens, agora Jesus vem, é a personificação da presença de Deus literalmente encarnada. Anda com os homens, opera no meio dos homens, trabalha e realiza milagres no meio dos homens. Mas ele morre, ele ressuscita, ele vai aos céus e ele diz: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Pai não poderá mandar o outro Consolador. Só que o outro Consolador, que é Deus, não é uma arca, é o próprio Deus. Ele não anda agora lado a lado com o homem. Agora ele anda dentro do homem. Então a Arca da Aliança agora é móvel. A Arca da Aliança agora é aonde eu e você colocarmos a planta dos nossos pés. E aonde a Arca da Aliança está, é possibilidade de manifestação da glória de Deus. Então entenda essa realidade. Eu estou fazendo um caminho com vocês para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Agora não é mais você como homem que carrega a arca. Agora a arca está dentro de você. Agora o Deus da arca opera em você e através de você. E quando nós entendemos isso, aí nós vamos para uma outra estrutura, que é a seguinte: 3 atitudes fundamentais para alcançar o sucesso no nosso envio, como Jesus alcançou sucesso quando foi enviado. Se padrão é céu, irmãos, eu tenho que agir como Jesus agiu. Se eu quero ter sucesso no envio, eu tenho que agir como aquele que teve sucesso agiu. Numa linguagem mais moderna, hoje em dia, quando fala em mundo de negócio, fala assim: é necessário ter uma mentoria. E você não vai fazer mentoria com quem não teve sucesso. Você vai fazer mentoria com quem já teve sucesso e tem método validado. Não é isso que a gente cansa de ouvir na internet? Na questão estrutural bíblica não é diferente. Se Jesus passou pelo método, teve sucesso, ele está dizendo o seguinte: segue o método. Se você seguir o método, você vai ter sucesso. Simples. Pedro falou o quê? Que é para nós seguirmos os seus passos. Ou seja, seguindo os passos de Jesus, nós teremos sucesso naquilo que nós fizermos. Só que muitas vezes, meus amados e queridos irmãos, o método de Jesus é exatamente o método que muitas vezes nós não queremos seguir. Porque o método de Jesus não é confortável. O que nós queremos é conforto. O que nós queremos é menos esforço. O que nós queremos é aquilo que nos traz a quietude. Só que nós temos que entender o seguinte: olha o que Jesus falou. Olha o texto que eu li para vocês. Jesus disse outra vez. Não foi assim que começou o texto? Jesus disse outra vez. E o que foi que Jesus disse outra vez? Paz seja convosco. O texto que antecede esse versículo, que está dentro do contexto imediato, ele vai falar o seguinte: estando eles reunidos com medo dos romanos,
Jesus, sem passar pela porta, entra e diz: paz seja convosco. Vocês estavam com medo. O medo estava fazendo o que com eles? Inibindo, paralisando, impedindo que eles cumprissem aquilo que Jesus disse para eles que eles cumpririam. E muitas vezes o medo faz isso. E muitas vezes a falta de paz faz isso. E muitas vezes a tribulação da vida faz isso. Só que Jesus, ele sabia muito bem o que ia fazer com que aqueles discípulos voltassem a olhar para o foco, mirar o foco e não sair do foco. E o que era isso? Paz. Talvez você nessa manhã está aqui, você ouviu tudo que foi cantado, mas o teu coração ainda pode estar em agonia por algum motivo. Às vezes é uma situação dentro da sua casa, às vezes é uma situação no seu trabalho, às vezes é uma situação que está te conflitando ou te angustiando de tal maneira que você não está conseguindo nem dormir. Você deita, mas a mente continua funcionando, girando, e tem tempo que você não consegue dormir bem, não consegue dormir direito. Mas eu te falo o seguinte: nós, desde o início deste culto, estamos num ambiente espiritual, num ambiente de presença de Deus através do Espírito Santo. E aonde há presença de Deus, há operação de milagre. Eu não sei qual é a tua situação, eu não sei quanto tempo você não dorme, mas a palavra de Deus para a tua vida hoje, não uma vez, mas o texto diz que ele fala outra vez: paz seja convosco. Eu profetizo sobre a tua vida nesta manhã que a paz de Deus opera na tua vida, te trazendo consolo, te trazendo paz, te trazendo condição de você dormir, de você avançar, de você andar. O medo não te paralisa, porque Deus é contigo, em nome de Jesus. Aleluia! Glórias a Deus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Toma posse disso. E quando você for dormir hoje, em paz tu deitará e dormirá, porque o Senhor te dá segurança. Primeira coisa, primeira atitude que nós temos que ter para que sejamos bem-sucedidos no envio: descer a posição de submissão diante daquele que te envia. Toda vez que a gente fala em submissão, que é estar debaixo da mesma missão, a gente pensa logo no esvaziamento, né? Logo na kenosis. E ele esvaziou-se de si mesmo. Mas tem um texto que eu acho muito interessante, é o que eu quero usar nessa manhã. É Hebreus 5:8. Diz assim: mesmo ele sendo filho, aprendeu a obediência, e tendo sido aperfeiçoado, se tornou o autor da nossa eterna salvação para aqueles que o obedecem. Olha só o que o texto está dizendo. Quem é filho está na posição de mando. Jesus nunca foi mandado, sempre mandou, mas ele se colocou na posição de obediência, para que por essa obediência, eu e você pudéssemos ser beneficiados e estarmos aqui hoje. Paulo vai dizer que ele se fez pobre, para que pela sua pobreza nós fôssemos enriquecidos. E muitas vezes nós não entendemos isso. E muitas vezes nós queremos fazer a nosso gosto, a nossa maneira. E Jesus, ele é maravilhoso, ele é tremendo. Porque ele nos ensina com o exemplo. Quando nós lemos logo no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, o texto vai dizer: e eu vos escrevo, ó Teófilo,
sobre tudo aquilo que Jesus começou a ensinar, a fazer e a ensinar. Ou seja, o ensinamento de Jesus era pelo exemplo. Ele fazia, e como ele fazia, ele ensinava. E aí no Getsemane, abre um portal maravilhoso de entendimento para nós. Porque sejam francos, servir a Deus é fácil. Da maneira que tem que ser, irmão. De qualquer jeito. Mas servir a Deus, biblicamente, sendo diferencial no mundo que nós vivemos, não é fácil. E Jesus, ele faz diferente daquilo que todos faziam naquela época. E ele vem para cumprir uma missão. E para cumprir a missão, ele tinha que passar pela cruz do Calvário. Não tinha jeito. Só que no Getsemane, o texto vai dizer que ele ora por 3 vezes. E muitas vezes nós vamos estar sozinhos. Nós não vamos poder contar com outros. Jesus pega Pedro, Tiago e João, pede assim: orem aqui comigo, e eu vou ali à frente orar. Quando ele volta, a colocação é: por nenhuma hora vocês conseguiram vigiar comigo? Irmãos, olha que situação. Mas diz que ele chega num estado de agonia tão tremendo, que ele fala: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Alguns não conseguem entender esse texto, mas eu vou te explicar rapidamente. Eu não vou ter tempo de explicar aqui o que é união hipostática. Tá? É um termo teológico que a gente usa, mas união hipostática é quando nós falamos de Jesus nas suas 2 naturezas, humana e divina. Então Jesus, Deus, sim, mas ele estava na estrutura humana, e na estrutura humana, o corpo, ele geme, o corpo, ele sente, as emoções são afloradas, e ele está vendo que o momento da agonia está chegando, e ele então faz essa colocação. Isso é importante para nós, porque o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 4, versículo 15, vai dizer: agora nós temos um sumo sacerdote que, como nós, sabe das nossas aflições, porque em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Então, quando você geme, quando você chora, quando você diz: Jesus, está difícil demais essa situação, você pode ter certeza que talvez o teu irmão que está do teu lado não entenda muito bem, mas aquele que passou pela agonia que você passa, ele sabe muito bem qual é o peso da tua aflição. Mas eu vou te dizer uma coisa: o mesmo texto em Lucas, do Getsemane, vai dizer o seguinte, que tendo ele passado por isso tudo, veio um anjo e o confortou. Depois de uma grande agonia, onde nós nos colocamos na presença para não se desviarmos da missão que Deus nos deu como envio, Deus entra com providência de consolo. Deus sempre vai entrar com providência de consolo. Sempre, sempre, sempre. Quer ver uma coisa? Moisés, lá em Êxodo 4. Tem uma coisa que ninguém presta atenção ali. Ou não vou dizer que ninguém, né? Mas muitas pessoas não prestam atenção. Que é o seguinte: Moisés está ali, a sarça aparece, Deus se apresenta, e aí diz para ele: eu te escolhi porque eu ouvi o clamor do meu povo para você ir lá e salvar eles. Assim: Senhor, eu sou pesado de língua, não dá para eu ir, manda outro. Diz assim: rapaz, não fui eu que criei o mudo e o que fala. Eu estou trazendo Arão até você. Você será por minha boca e Arão será por sua boca. Moisés ainda insiste no negócio.
Aí tem uma colocação que Deus faz que vai mostrar qual era realmente o problema de Moisés. Não era que ele era pesado de língua. Não era que ele não queria ir porque ele não tinha habilidade para falar. Mas ele vai dizer o seguinte: Moisés, os que procuravam te matar já morreram. Tem momentos que o nosso medo nos trava, que o nosso passado tenta nos impedir de avançar. Mas saiba de uma coisa: Deus não manda ninguém para uma missão sem resolver os teus problemas do passado. É tão somente você ter uma conversa particular, pessoal, aberta, e colocar diante do altar de Deus todas as coisas que são necessárias. Porque a partir daí ele vai tratar, ele vai resolver, ele vai trabalhar, ele vai realizar e ele vai enviar com a certeza de que você vai ser bem-sucedido naquilo que ele tem proposto para a tua vida. Segunda atitude: entender a direção e a condição da missão. Jesus entendia muito bem qual era o tempo, qual era a missão e qual era a dimensão da missão. Para você entender o que eu vou te dizer, eu vou fazer aqui um delineamento rápido. Acabei de falar com vocês aqui sobre a Arca da Aliança, acabei de falar com vocês sobre o tabernáculo. No tabernáculo, Deus instituiu o seguinte: Êxodo 25:8. Fala para eles construírem um local, uma casa, para que eu habite no meio do meu povo. Se você olhar a geografia, e aí para você entender o que eu vou dizer, é necessário falar da geografia. A geografia é a seguinte: 12 tribos, tabernáculo no meio, 4 tribos a norte, 4 a sul, 4 a leste, 4 a oeste. Tabernáculo está no meio? Tá. Todos estão à mesma distância do tabernáculo? Sim. Só que aí chega um momento que o tabernáculo não existe mais. Davi intenta e Salomão conclui, constrói o templo. Nos dias de Jerusalém, o templo existe. Só que agora tem 4 tribos a norte, 4 tribos a sul, 4 a leste, 4 a oeste? Não. O povo está espalhado. E muitos têm que andar muito para chegar até o tabernáculo. Aí Jesus vem. Qual foi a proposta de Deus quando ele fez o tabernáculo? Eu quero habitar no meio do meu. Jesus, quando vem, lê os evangelhos e vê quantas vezes ele esteve dentro do templo. Depois você faz esse exercício. Procura lá quantas vezes ele esteve dentro do templo. Todas as vezes que ele esteve. Tanque de Betesda, levanta o paralítico. Gadara, liberta o endemoniado. Para as bandas de Tiro e Sidom, liberta a filha da mulher Serofenícia. Ou seja, agora não é mais o templo que traz vida. Agora o templo estava trazendo morte. A morte dos animais que eram sacrificados lá dentro. Só que Jesus vem com uma outra estrutura, que não é a estrutura da morte, mas é a estrutura da vida. Aonde ele passa, emana vida. Aonde ele passa, a vida se manifesta. Aonde ele passa, a cura, a ressurreição. Aonde ele passa, o milagre. Aonde ele passa, a libertação. Ocorre na vida das pessoas. Isso tudo para você entender o seguinte: nós falamos aqui que vocês são o que de Deus, que Deus constituiu como o quê?
Se vocês são reis e sacerdotes, rainhas e sacerdotes, aonde vocês passarem tem que emanar o quê? Gente, vocês estão com sono? Ou vocês estão com sono ou vocês não entenderam? Aonde eu e você passamos, existe possibilidade da manifestação da glória de Deus. Só que nós temos que entender o seguinte, que muitas vezes o peso, a tribulação, as adversidades, as angústias da vida estão nos deixando parados demais. Mas existe um peso, que é o peso da tribulação, o peso da angústia, o peso da adversidade, o peso do deserto. Mas existe um peso ainda maior, que é um peso de glória que opera na minha vida, na sua vida, que quando nós tomamos posse disso, a adversidade não é nada. Porque tempestade pode haver, mas o nosso Deus é aquele que acalma a tempestade e para o vento, porque Ele é Senhor de tudo e de todos. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a majestade, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Louvado seja o Santo Deus. Aleluia! 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 Os que creem em mim farão obras maiores que as minhas. Meus queridos, se nós começarmos a não crer nisso, nós estamos fazendo algo que é muito complicado, que é deixando de confiar naquele que disse que faria. Aqui é a palavra de Jesus. Aqui não foi Pedro, aqui não foi Paulo, aqui não foi Tiago, aqui não foi João, foi Jesus. Ele diz, eu vou para o Pai, vocês farão obras maiores do que as minhas. Deixa eu falar um negócio para você. Lemos o texto. Jesus já comprou com o seu sangue. Instituiu reis e sacerdotes. O que é o sacerdote? É aquele que liga céu com terra e terra com céu. Aí Jesus vai dizer, o que ligares na terra, será ligado no céu. Então Jesus está dizendo que existe uma conexão aí de ligação. Vai dizer, se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, o que ligares na terra será ligado no céu. E o céu responderá ao que estiver sendo ligado na terra. Qual é o problema então, Vladimir? O problema é que já foi instituído, mas não está sendo usado. Quer ver uma coisa? Se eu chegasse aqui agora, nesse momento, vou usar uma didática aqui para você entender. Apesar que eu sei que você já entendeu, mas é mal de professor. Se eu chegasse aqui agora, eu tenho teclado, tenho violão, tenho baixo. É baixo, né? E tenho uma bateria. Ok. Qual é a minha dedução? Provavelmente nessa igreja tem baterista, tem baixista, tem o homem do violão, violeiro, e tem um tecladista. Vai ser a minha inferência sobre o que eu estou vendo. Mas quando é que eu vou ver a realidade disso? É quando eles subirem aqui e usarem o instrumento. Tu é rei, rainha, sacerdócio? É. Mas quando é que as pessoas vão ver que você é o que Jesus diz que você é? É quando você usar o instrumento e a autoridade que Deus te deu.
O problema é que até nesse ponto segue-se uma estrutura, que é uma estrutura, que tudo foi criado por Deus. Então nessa estrutura segue a estrutura normativa de outros pontos. Quer ver uma coisa? Corpo. Se o corpo ficar parado, chegou uma certa idade, dor. Chegou uma certa idade, não movimenta mais para certos lados. Então o corpo, ele precisa estar em cérebro. Se não tiver uma leitura de um livro, se não tiver uma forma de uma dinâmica para o cérebro poder avançar, vai chegar uma hora que a pessoa, depois de um determinado tempo, ela não consegue nem verbalizar direito. Por quê? Porque o cérebro não foi exercitado. E o que acontece com um crente que não exercita o sacerdócio e o reinado? Chega uma hora que ele vira um crente que está fazendo a coisa certa. E o que é um crente que está fazendo a coisa certa? É um crente que acha que domingo de manhã e domingo de noite, indo na igreja, é o suficiente. Só que Deus te deu muito mais do que isso, meu amado irmão e minha irmã. Deus te chamou, quando diz assim, e reinarão sobre a terra. Você reina sobre enfermidades. Você reina sobre possessões. Você reina sobre pessoas perdidas. Você reina até sobre a morte. Mas você tem que acreditar qual é a posição que Deus te colocou. Se você não acredita, não adianta. Terceira atitude, ter plena consciência de que você é um agente de transformação para muitas vidas. E deixa eu ir finalizando aqui. Jesus, ele nos dá exemplo. Porque Jesus não estava preso lá no templo, mas ele vai às casas. Na casa de Jairo, ressuscita a filha de Jairo. Na casa de Pedro, cura a sogra de Pedro. Cada lugar que ele ia, na casa de Simão, o leproso, ele abre a oportunidade para uma adoração maravilhosa que nenhum outro poderia abrir oportunidade para aquilo. Porque diz que uma mulher pecadora vai até Jesus, chora aos seus pés e com seus cabelos enxuga as lágrimas dos pés de Jesus. E aí Simão vai dizer, se ele soubesse que essa mulher era pecadora, como é que ele deixaria ela tocar nele? Só que preste atenção, quando ia algum rabi em uma determinada cidade, na casa de alguém, essa pessoa muitas vezes abria a oportunidade de abertura na sua casa para que as pessoas fossem ouvir o ensinamento do rabi. Quando isso aconteceu, a porta foi aberta para a pecadora entrar. Em nenhuma outra circunstância aquela pecadora estaria na casa de Simão. Aquele que é rei e sacerdote, ele abre acessos para a adoração, para a salvação na vida daqueles que em nenhuma outra oportunidade ele poderia ter acesso para isso. O que é que você está querendo dizer, Vladimir? Que não é você esperar a pessoa vir aqui. Porque aqui, muitas vezes, muitos não pisarão. Se Deus colocasse a Arca da Aliança dentro de cada templo, só haveria manifestação quando as pessoas viessem até o templo.
Mas Deus já colocou a Arca da Aliança, através do Espírito Santo de Deus, na minha vida e na sua vida, como templo do Espírito Santo, para que aonde eu e você colocarmos a planta dos nossos pés, os céus se manifestem, a glória de Deus opere e vidas sejam impactadas para a glória e honra do nome do Senhor. Entenda isso, irmãos. Entenda. Quando você entende isso, o céu se manifesta em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Quando você lê lá Atos 27, 28, você vai ver Paulo na ilha de Malta. E depois de Paulo na ilha de Malta, é picado pela serpente, não morre. Convidam ele para a casa de Públio. E na casa de Públio, o pai dele está enfermo. Paulo coloca a mão e ora em nome de Jesus. O pai dele é curado. A notícia se espalha. Começam a vir a casa de Públio. E o texto vai dizer que todos os enfermos da ilha foram curados. O que eu quero te dizer? 2025 está aí. Aonde é que os teus pés vão ser colocados em 2025? Não sei. Mas tenha certeza de uma coisa. Aonde ele for colocado, se você crer, existe possibilidade de maravilhas acontecerem, de curas acontecerem, de salvação acontecer, de libertação acontecer. E naquela casa que você fizer isso, ela não será mais uma casa de possessão, uma casa de enfermidade, mas ela será uma casa de vida, uma casa de cura. E a notícia se espalhará, e outras pessoas virão até aquela casa, não porque você é bom, mas porque o que opera em ti é céu, porque o que opera em ti é poder de Deus, porque o que opera em ti é coisa maravilhosa. Mas pastor, eu tenho condição para isso? Tem. Isso é que é o mais maravilhoso. Tem. O texto não fala, mas pensa comigo. Paulo não foi na casa de Públio? Diz que todos os enfermos da cidade foram curados, mas depois Paulo vai embora. Sim ou não? Adivinha o que deve ter acontecido? Depois que Paulo foi, e o primeiro enfermo apareceu na ilha de Malta. Está enfermo, vamos fazer o quê? O que a gente faz? Vamos na casa de Públio. Tudo começou lá. Vamos lá para ver o que vai acontecer. Se foi Públio ou se foi o pai dele, eu não sei. Mas que alguém ali que foi curado entendeu que o Jesus de Paulo também cura através de outra pessoa, com certeza foi usado e o nome do Senhor foi glorificado. Meus irmãos, a gente poderia caminhar aqui durante mais um tempo, mas eu quero que você guarde isso. Guarde. Dom na mão daquele que não usa não serve para nada. O dom só vai ser algo visível na mão daquele que tem coragem para usar. Preste atenção no que eu vou dizer. Nova Holanda
Rubem Vaz, Parque União, o que mais tem é gente precisando. O que está faltando então? É rei e sacerdote, rainha e sacerdote que entenda a sua missão e que, como Jesus, seja enviado na ousadia do Espírito Santo para realizar uma grande obra. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Meus queridos, deixa eu explicar a vocês algo, né? O pastor Alberto falou que tinha algumas pessoas curiosas. Eu, durante alguns anos já trabalhando, ano que vem completam 20 anos, que eu trabalho com essa área de desenvolvimento ministerial, desenvolvendo obreiros, obreiras de várias igrejas, né? Com o objetivo de ajudar no reino. Várias denominações. Eu até cheguei a falar aqui com o pastor Alberto, lá no pastor Humberto, lá na ilha. Ele estava com uma necessidade, eu fui lá para ajudar 2 meses, acabei ficando 1 ano e meio lá com eles, e o pessoal desenvolveu assim de uma maneira que me deixou muito alegre. Só que já tem um tempo que Deus tem me incomodado, Deus tem me trazido algo ao coração, e eu tenho buscado como iria fazer isso. Então montei o projeto, conversei com o meu pastor, e aí ele deu a aprovação. E aonde eu tenho ido falando desse projeto, os pastores têm abraçado e têm motivado os seus liderados a estarem presentes. Porque dentro desses 20 anos de trabalho, eu tenho visto aí 3 classes de pessoas dentro da igreja. Primeira, estou dentro, e isso falado por eles, tá? Primeira, estou na igreja, mas não sei qual é o meu chamado. Estou lá, vou para o culto, mas não sei para que eu fui chamado, não. Não sei, eu não canto bem, eu não sei pregar, eu não sei para que eu fui chamado. Outras pessoas sabem para o que foram chamadas, começaram a trabalhar, mas em determinado momento receberam uma palavra que não foi das melhores, se frustraram, se decepcionaram com alguém ou com alguma coisa e aí estagnaram. E não dá para ficar dessa maneira. Deus não chamou ninguém para ficar na estagnação. Deus nos chamou para estar trabalhando, estar operando, estar atuando, desenvolvendo a obra que Ele nos confiou para realizar. E tem um outro grupo de pessoas que estão trabalhando, estão correndo, estão desenvolvendo, mas aí percebem que trabalham demais e frutificam pouco. Eu falo assim, mas meu Deus, eu estou trabalhando, me sinto estafado, e não sei porquê, o resultado é mínimo. Então, pensando nisso, criei a conferência Desígnio.
Porque tenho visto pessoas vivendo seus dias e cumprindo seus dias de existência na terra sem estarem vivendo o desígnio de Deus para a vida delas. Isso é muito ruim. Você sabe o que acontece? Talvez você se enquadre nisso. Preste atenção. Dia 31 de dezembro de 2023, as pessoas ou na igreja ou em casa ajoelharam e falaram assim: Senhor, ano que vem eu vou fazer assim, vou fazer assado, vou trabalhar assim, vou me dedicar mais assim, vou me dedicar mais assado. Nós já estamos aí finalizando novembro, chegando em dezembro, e se a pessoa olhar para trás, nem 5% do que ela falou, ela realizou. Então, qual é o objetivo também da Conferência Desígnio? É você não caminhar sozinho. O que você colocar em 2024, lá em fevereiro de 2025, vai ser um start para você avançar, para você conseguir estar caminhando aí, mas dentro de um grupo que está querendo algo novo na sua vida. Eu não vou dizer aqui o que vai acontecer lá, tem coisas que vão acontecer, você vai, quando chegar lá, descobrir o que é, mas eu posso te garantir uma coisa, que você vai estar num ambiente de crescimento, e que é um ambiente para você desenvolver. Os pastores estão abraçando, estão aí incentivando os seus liderados para ir, porque eles estão entendendo que isso vai ser benefício para as suas igrejas, porque é uma ferramenta de apoio. Então nós vamos estar simplesmente apoiando o desenvolvimento dos membros das igrejas. Aqui não é uma igreja, aqui é um instituto de educação teológica que quer desenvolver pessoalmente e ministerialmente as pessoas. Por que também? Não adianta a pessoa não estar bem consigo mesma e querer desenvolver ministério. Então vai ter um momento lá na conferência que a gente vai conversar um pouco sobre isso. O porquê que tem muita gente parada e onde é que tem que destravar isso. Tá? Então, vai ser na Ilha do Fundão. O local foi escolhido porque aí fica perto para todo mundo. Tá? As inscrições já estão sendo feitas. O pastor Alberto, eu já trouxe ficha de inscrição. Vai ter um cartaz que vai ser colocado em algum lugar para você poder lembrar. E ele vai dizer depois quem é a pessoa que vai ficar fazendo as inscrições. Tá? Você faça a sua inscrição. Não deixe para início de fevereiro para fazer. Porque eu estou indo nos lugares. Tive a oportunidade de estar com os Bravos semana passada, lá no sítio. E o pessoal ficou bem interessado, né? E isso é muito bom. Estive com o pastor Gilson lá em Madureira, o pessoal também ficou bem interessado. Estive lá domingo passado. Hoje de manhã estou levando lá para a ilha. Então vai chegar uma hora que a quantidade de lugares no auditório vai findar. E eu quero muito que vocês estejam lá comigo. Tá? Nesse dia eu vou estar lançando um livro também. Tá? O livro não está incluso na inscrição, que é o livro Vocare, Descubra e Viva Intensamente o Seu Chamado. Vai ser um livro bússola. Você vai ter questionário para anotar, você vai ter alguns exercícios para fazer, e aí no final do livro você vai entender que dentro da amplitude de ministérios que existem dentro da igreja e no reino de Deus, você se encaixa em algum deles. Deus não chamou ninguém para ficar de fora do serviço do reino. O importante é saber em que local do reino você tem que atuar. Tá? Então, é a nossa proposta, o valor, né? Porque quando você chegar lá, vocês vão entender que é um evento que tem um custo alto, mas dentro desse custo alto, o valor que eu pude fazer mínimo para conseguir suprir todas as necessidades do evento é um valor de R$30. Então, R$30 não fica pesado. Alguns pastores têm questionado isso. Por que você não coloca mais? E aí eu explico o seguinte: é porque eu quero que o marido leve a esposa, que os pais levem os filhos. Porque se a família estiver num ambiente de crescimento e todos entenderem a proposta, eles vão ser edificados, vão começar depois a trabalhar em conjunto. E aí, se eu tenho a família trabalhando em conjunto, quem é que vai ser beneficiado com isso? O corpo da igreja. Então, faça a sua inscrição. Espero vocês lá. Deus abençoe a todos. Em Cristo Jesus.
e parabéns por mais um ano de existência da Nova Vida de Nova Holanda.